Será que não falta para esses dirigentes, Casares, agora para o Stabile, perceberem o que a gestão Eduardo Bandeira de Mello fez? Que não ganhou nada, mas equilibrou o caixa. Você mesmo lembra quando ele disse: não vamos segurar o Wagner Love, não dá. Diante do que temos, não podemos. E a torcida cobrava, que é o que eu digo, o torcedor não ajuda nesse momento. Nesse momento, o torcedor não ajuda, ele cobra título, ele cobra reforço, mas todo aquele grupo falou: não, vamos deixar, vamos segurar. E olha a potência que virou o Flamengo. Não resta para esses caras também olhar para o Paulo Nobre. O Paulo Nobre é ídolo da torcida do Palmeiras, mesmo sendo brigado com a Leila, que é a atual presidente. Será que esses caras não percebem, Mauro? Porque o que a gente diz sempre aqui, eu estou trabalhando na Jovem Pan há 4 anos, eu acho, ou até um pouco mais. A gente sempre fala da desorganização financeira do Corinthians e do São Paulo. E nada muda. Bem, primeiro tem que sempre ressaltar: o Eduardo Bandeira de Mello não é o artífice da mudança do Flamengo. Ele foi colocado como um candidato 2 semanas, 20 dias antes do pleito, porque o Valim Vasconcelos não pôde concorrer por uma questão estatutária, mas o plano foi bolado por outras pessoas, entre elas o atual presidente, que é o BAP, o outro presidente que saiu, o Landim, o próprio Valim e várias pessoas que participaram daquele processo. Depois houve um racha. O grande mérito do Eduardo Bandeira de Mello foi a receita que ele encontrou pronta. Ele deu sequência junto com outras pessoas que continuaram com ele, né? Inclusive algumas que estão hoje na gestão do BAP. Então teve o racha do racha, e a gente já juntou, mas o grupo veio lá de trás. É bom falar sempre isso, porque o Flamengo não tem um herói. O Eduardo Bandeira de Mello não é o herói do Flamengo. Nem é o BAP, nem é o Landim, nem é o falecido Langoni. Todo mundo colaborou, cada um dentro do seu quadrado. Então o Flamengo não tem um cara que salvou. O Flamengo teve um grupo de pessoas que resolveu pegar o peão na unha e resolver o problema. Diferente. Palmeiras não. Palmeiras teve um grande herói. Um homem rico, apaixonado pelo clube, que botou seu próprio dinheiro, oxigenou as finanças do Palmeiras, reestruturou o clube colocando pessoas profissionais em áreas estratégicas e reconstruiu o Palmeiras, Paulo Nobre. Então são modelos bem diferentes, isso é importante frisar. O São Paulo, na minha visão, sem um Paulo Nobre tricolor, ele tem condições, sim, acho eu, de fazer o movimento que o Flamengo fez. Só que esse movimento, né, aí voltando lá atrás, foi o Palmeiras, por exemplo, o São Paulo, aliás, contrata o Oscar, né, no ano do FIDIC. O Flamengo, na época em que começou a gestão, ele devolveu o Wagner Love para o CSK. O Wagner Love, em 2013, 12 para 13, ele era um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Ele reaparece no Corinthians em 2015... e ganha o título brasileiro. Mauro, só te cortando porque a gente já voltou para a rádio, tá? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César falando de exemplos de Flamengo e Palmeiras que São Paulo e Corinthians não seguem, né, Mauro? Então o Flamengo manda o Wagner Love de volta para o CSK. E o dinheiro que havia sido pago ficou como se fosse pelo empréstimo, porque o Flamengo não tinha como quitar as parcelas pendentes e contratar o jogador em definitivo. E além de quão caro ele era, né? O salário era muito alto, o Flamengo não tinha como pagar. O Dorival Júnior era o técnico do Flamengo, foi a primeira passagem dele. E na gestão da Patrícia Morim, eles fizeram um contrato que, quando assumiram as pessoas, né, da nova gestão, eles chegaram à conclusão que não tinha como pagar o Dorival aquilo. Chamaram o Dorival e falaram: Dorival, isso aqui não dá para pagar. Quer fazer um contrato diferente, tudo? Dorival, direito dele, não, o contrato está assinado, eu quero o que está aí. O Flamengo mandou ele embora, sabendo que ele iria para a justiça e queria ganhar. Pensando em quê? Bem, agora não temos como indenizá-lo. Ele vai ganhar na justiça lá na frente, até lá a gente se reorganizou e paga o cara. Foi o que aconteceu, tanto que ele voltou 2 vezes como técnico, em 18 e em 22. Né? E essa questão acabou sendo solucionada. Então a prioridade foi o quê? Aí montou um time com o quê? Jogadores emprestados, alguns que não tinham mais espaço em outros times, inclusive do Corinthians. O Felipe já estava lá, era goleiro do Corinthians. O André Santos, que passou pelo Corinthians, estava na Europa e voltou. O Chicão, zagueiro. O Elias, emprestado pelo Sport. O Elias é muito simbólico, que quando acaba o ano de 2013, o Elias foi muito bem na campanha da Copa do Brasil, o Flamengo foi campeão, e foi campeão com a presença dos times que participaram da Libertadores, que voltaram justamente naquela temporada, e derrotando o Cruzeiro, campeão brasileiro, o Botafogo, que brigou pelo título um bom tempo com o Cruzeiro pela liderança, o Goiás, que foi acho que 6º colocado, o Atlético Paranaense foi um dos melhores da temporada, eliminou o Grêmio e o Inter. Os times que o Flamengo eliminou, todos eles eram bons times naquele momento, até alguns que hoje não estão na Série A, como o caso do Goiás, que foi um dos melhores times da Série A daquele ano, foi 5º ou 6º colocado. Então o Flamengo ganhou uma Copa do Brasil de forma surpreendente, o time se encaixou. Eu acho que foi muito mérito do Mano Menezes, que depois saiu de uma forma muito estranha, mas ele deixou o time montadinho.
o Jaime de Almeida entra, faz um pequeno ajuste, muda ali um volante, coloca o Amaral ao volante, o Flamengo engatou e ganhou. Com o Mano ele ganha do Cruzeiro, elimina o Cruzeiro do Maracanã, com o gol do Elias. Acabou a temporada, o Sport pede inicialmente 8 milhões de dólares pelo jogador. O Flamengo falou, não tem como pagar. Quem contratou o Elias, recontratou o Corinthians. O Corinthians contratava sem nem pensar se precisava do Elias, se tinha dinheiro ou não. Isso foi em 2014. E em 2015, o Corinthians acaba cedendo o Guerreiro para o Flamengo numa operação triangular, porque tinha uma dívida colossal com o peruano e não conseguia pagar. Então o Flamengo meio que compra a dívida do Corinthians para ficar com o Guerreiro, mais ou menos isso. Tanto que o Guerreiro ganhava um salário muito alto, as pessoas falam, por que ele ganha isso tudo? Porque o Flamengo estava, na verdade, pagando o quê? Um salário e luvas que, na verdade, eram o quê? O dinheiro que ele tinha para receber do Corinthians, ele recebeu do Flamengo diluído num contrato. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E ainda foi para o Flamengo o Emerson Sheik, por uma razão próxima também. O Corinthians, no ano seguinte, não conseguia pagar jogadores. E foi campeão brasileiro porque o Tite convencia os caras a correr, mesmo sem receber salário. Jogadores vinham em programas como o nosso, programas de debate, como convidados, e falavam, não recebo não sei quantos meses. Então, vários falavam. Isso em 2015, gente. O Corinthians já estava nessa situação há 10 anos. E no fim do ano saíram 6 titulares. Isso. Aí saiu uma turma. Aí o presidente da época, né? Era o Roberto de Andrade. Ele dava entrevista assim, não, mas os chineses vêm aqui, levam os nossos jogadores, nem falam com a gente. Claro, o Corinthians, para renegociar a situação dos jogadores, ele baixava a multa rescisória, cedia um pedaço dos direitos ao atleta, ficavam baratos para os chineses. Estava na época da bolha chinesa do futebol. Então o cara procurava o quê? O empresário. Eu quero contratar o Renato Augusto. O empresário do Renato Augusto, vem cá. Eu tenho uma proposta assim, ó, tanto para ele. Interessa. Como é que é a situação do Corinthians? A multa é essa aqui, opa. Paga a multa e acabou. Os chineses nem iam falar com o Corinthians. Aí foi todo mundo embora, foi uma debandada. Aí o Corinthians começa a tentar contratar jogadores e logo depois sai o Tite, já em 2016, e vai para a seleção brasileira. Então você vê que em 2014, quando o Corinthians contrata o Elias, que o Flamengo não ficou porque não podia pagar, já se desenhava uma situação financeira que se apresentou logo depois. Porque em 15 ele perdia jogadores para o Flamengo, que o Flamengo já estava mais estruturado, né? Justamente porque não conseguia pagar. Então isso vem de longe, cara. E o Flamengo fez esse esforço. O Palmeiras também fez, porque o Paulo Nobre não botou dinheiro para contratar craques no começo. Ele contratava jogadores sul-americanos, o Ricardo Gareca era o técnico, estava agora na seleção do Chile, jogadores periféricos ali que dava para contratar. Argentinos e tal, que chegavam, indicados pelo treinador, quase caiu. Não caiu para a segunda divisão por um milagre. Mas ele deu uma estruturada no clube. Em 2015, contrata o Dudu. E começa a virada do Palmeiras. Mais alguns bons jogadores e tal. Entra o patrocínio das empresas da Leila. Mas no início era um patrocínio bom, mas não era tão pesado assim. Foi no começo de 2015, o Palmeiras já estava mais preparado. E aí o Palmeiras segue um caminho de vitórias que está durando até hoje, deve durar por um bom tempo, pelo menos, né? É o que tudo indica, porque o clube está muito bem estruturado e está aprovado, não depende do patrocínio das empresas dela. Sempre falei isso. Saíram as empresas, entraram outras. Porque é um clube grande, de muita torcida, no principal mercado do Brasil e vencedor. Quantas empresas vão querer patrocinar o Palmeiras? Várias, com toda certeza. Então, se as empresas da Presidente saem, como saíram, entrariam outras. Isso é evidente. Muita gente falava, não, o Palmeiras, quando sair, a Crefisa, bobagem. Bobagem, o clube está estruturado. E o São Paulo tem condições de fazer a mesma coisa, mas o Corinthians também. Mas isso demanda o quê? Um tempo grande. Os movimentos feitos por esses clubes são na contramão desses exemplos que citamos. O Palmeiras levou um tempo para buscar o Dudu. O Flamengo levou um tempo para buscar um Guerreiro. E depois o Diego, Ribas e outros jogadores. Não foi de uma hora para outra. Esses clubes querem conciliar, no caso do São Paulo, uma tentativa de sair do buraco financeiro trazendo um jogador caro. Eu acho que é uma coisa ou outra. Não dá. Não tem condição. Como é que você faz as duas coisas ao mesmo tempo? Não? É a mesma coisa que, para ficar no exemplo de uma vida de uma pessoa, como o Bruno já lembrou aqui, é o cara que deve o condomínio, deve a escola do filho, não consegue mais pagar o plano de saúde, está devendo até no açougue, e o cara tem que andar num carro zero. Não vai andar num carro zero. Nem no carro muito novo, vai andar a pé, vai andar no carro velho, no pau velho que caiu nos pedaços, vai andar no carro que dá para andar, amigo, ou não vai andar de carro. Você está quebrado. Não, mas eu não posso andar a pé. Pô, peraí, você acha que eu vou andar a pé, pô? Olha pra mim, cara, eu sou fulano de tal. Mas como o Bruno falou, é o cara que era rico já não é mais. O cara tinha muita grana, hoje já não tem. Tem dívida. Então, ou paga a dívida, ou então você só vai aumentar o seu buraco financeiro. O restaurante que você frequentava, você não vai mais, irmão. A loja que você comprava roupas caras, não vai comprar. Não tem mais. Vai usando as que você tem lá. Ou então vai comprar lá na promoção. Ou, sei lá, uma roupa você tem que ter, né? Então é isso.
o São Paulo e o Corinthians, no caso do Corinthians, nem existe um movimento como o do FIDIC do São Paulo para tentar equacionar nada. Agora, mesmo semana passada, a história que foi na Caixa para tentar renegociar, para mudar, para pagamentos, lá para o estádio, quer dizer, o tempo todo isso, tentando ter novas chances, novas oportunidades de pagamento mais parcelado, ou de não pagar, ou perdão de dívida, é o tempo todo isso. Mas tem dinheiro, né, para contratar o Memphis Depay como o mais caro jogador que veio para o futebol brasileiro, só superado por Neymar depois. Aí realmente fica complicado. Aí você vê no domingo que mesmo assim, aí o Depay se machuca, o Garro está machucado, o Carrilho está machucado, o time fica enfraquecido, joga contra o Flamengo e perde. Quer dizer, faz um esforço danado, mas não vai competir pelo título brasileiro. Pode ganhar a Copa do Brasil? Talvez possa. Talvez possa ganhar e tal, mas vai resolver? São Paulo ganhou uma Copa do Brasil, e daí? O que adiantou? Foi um momento de alegria ali, mas o problema do clube não foi solucionado. Não solucionou, claro que não vai solucionar. Isso derruba, inclusive, aquela falácia do não tenho que investir para ganhar título, que aí vem a premiação, aí não. Aí você não consegue nem pagar o custo do time muitas vezes. A premiação não cobre isso tudo. São Paulo fechou no vermelho no ano que foi campeão da Copa do Brasil. Ela não cobre. Não cobre. E aí tem outros devaneios, que são o caso assim, do Botafogo, que é um caso completamente atípico, de uma holding com vários clubes, uma confusão danada, agora não é mais do dono, já mudou. E tá lá, o Botafogo tá no meio desse furdunço todo aí, essa confusão toda, tá no meio. Aí trouxe jogador que veio para cá porque sabia que ia para a Europa. Nada disso é autossustentável, gente, é consistente. Consistente é o que tem o Palmeiras, que tem o Flamengo e alguns outros clubes acho que conseguem fazer. No caso, o Fortaleza consegue, hoje está numa fase técnica ruim por erros na gestão do futebol. O Grêmio estava muito bem até o rebaixamento. Era um clube bem organizado, estruturado, sem questões financeiras sérias, agora está batendo cabeça há algum tempo. E isso pode acontecer com o Palmeiras e o Flamengo se eventualmente eles meterem os pés pelas mãos. Começarem a errar no futebol, contratar errado, fracassar nos campeonatos, não faturar tanto, contratar jogador que não pode pagar. Eles podem também ir para o buraco, qualquer um pode. Só que me parece que até agora eles estão fazendo investimentos elevados, mas dentro daquilo que eles podem, porque eles atingiram um patamar muito elevado. O São Paulo pode chegar lá, mas leva tempo, gente. Leva tempo. E primeira coisa, o Palmeiras tinha um presidente que tinha poder dentro do clube, que botou a grana dele e falou, eu vou organizar essa bagaça aqui, vou acabar com essa bagunça, botar tudo em ordem. E botou em ordem. Paulo Nobre. Né? Ele tem que ser sempre saudado assim, pelos torcedores do Palmeiras. E o Flamengo teve um grupo de pessoas, por isso que eu gosto sempre de falar, quando falo o nome de um ex-presidente, eu acho um erro. Não foi uma pessoa, foi um grupo de pessoas. Algumas pessoas foram até em busca de patrocínio usando relações pessoais. Chegar para o cara que é o executivo de uma empresa, o CEO, e falar, cara, patrocina lá o Flamengo. Dá uma força pro clube, é bom colocar sua marca, a camisa tem muita exposição. Ah, mas futebol é uma bagunça danada. Pô, mas agora quem tá lá é fulano, ciclano, eu, Beltrano, pô, agora é coisa séria. Ah, vamos tentar. Isso aconteceu. O Flamengo teve patrocinadores que alguns dirigentes conseguiram por relações pessoais. Porque as pessoas, grandes empresas, têm receio de patrocinar clube de futebol. Quantos bancos, grandes bancos patrocinam? Eles patrocinam, você vê, por exemplo, transmissão de jogo de futebol na TV. Ou agora no streaming, ou o que for. Não é só casa de aposta, os bancos patrocinam. Sempre tem banco lá, né? Quantos bancos patrocinam os grandes clubes do futebol brasileiro? Montadora de automóvel, sempre está lá. Quantas montadoras estampam a sua logomarca, a sua marca, no peito de uma camisa importante de um clube brasileiro? Mesmo antes da bolha das casas de aposta. Muito raro. Muito raro. Muito raro. Por quê? Porque o futebol não tem credibilidade, geralmente. Então as empresas vão se associar a um clube que de repente está envolvido em quê? Calote, não paga, não sei o quê. Só noticiário negativo, noticiário policial até acontece às vezes. Você vai se associar a isso? E na época, isso aí, um dirigente me contou, falou, eu consegui esse patrocínio falando com uma pessoa que eu conheço, o cara executivo de uma empresa, era uma montadora na época. E o cara botou lá a marca lá, falou, mas ó, quem está lá agora sou eu, fulano, agora a coisa é séria, não é mais bagunça, nós estamos mudando o clube. E durante um tempo o Flamengo teve um patrocínio de uma montadora, não era Master, era nas costas. Logo no começo da gestão. Por quê? Porque as pessoas não confiam. Então você tem que mudar. Hoje o Palmeiras tem uma imagem positiva. Até lá fora. O clube que negocia com o Palmeiras para vender um jogador, o Fulham vendeu agora o Andrés Pereira, sabe que vai pagar. Sabe que tem grana para receber dos clubes europeus que compram os seus atletas. O mesmo vale para o Flamengo. Quando o Flamengo não quis manter o acordo que estava acosturado com o United, com o Manchester United, para comprar o Andrés Pereira, muita gente falou, o Flamengo vai ficar sem credibilidade no mercado. Coisa nenhuma, continua negociando na Europa normalmente. Porque ali ficou uma desistência, mas o que importa para os caras? Esse clube paga. Agora, o Corinthians, se tentar contratar um jogador lá fora, o cara sai correndo, pô.
Vamos reunir com o Corinthians aqui. O quê? Esses caras estão com transfer. Qualquer um que jutilé com CRE. Cara, os caras tomam transferban toda hora. Pode o Corinthians ficar nessa situação? Me diga. Não é humilhante? Você, corintiano, fica feliz quando vê um negócio desse? Acha legal? Que maneiro, meu clube, pô. Não, claro que não. Agora, para mudar isso, tem que ter uma posição concreta, dura. O São Paulo até um transferban tolo tomou esse ano agora. Sim. Até para o torcedor de São Paulo tirar um sarro do corintiano, isso foi tirado do São Paulino, porque também tomou um rápido transferban por uma besteira administrativa lá qualquer que aconteceu, rapidamente se resolveu, mas ficou lá registrado, está lá com a pequena mancha. Quer dizer, os caras erram muito. Erram muito. Agora, o trabalho é duro e tem que ter, Thiago, muita boa comunicação e transparência. Tem que falar para o torcedor, estamos quebrados. Temos que fazer isso. Vai ser difícil, nos ajudem, vamos juntos. O torcedor vai junto. E você tem que apresentar resultado. A dívida caiu. Olha, a gente tinha aqui 300 ações na Justiça do Trabalho, agora são 150. Agora são 70. No caso do Flamengo, o Flamengo estava no ato trabalhista. O que é o ato trabalhista? É um acordo que você faz na Justiça do Trabalho, quando você tem muitas ações contra a empresa, por exemplo, no caso contra o clube, e você faz um aporte mensal, fornece ali um caixa, e à medida que saem os acordos na Justiça do Trabalho, com o juiz vai lá e as partes interessadas chegam num acordo, ou ele decreta que alguém ganhou, né, uma causa, tem lá esse fundo, essa grana, está lá depositada, o cara já recebe e acabou. Para que isso? É uma maneira do clube, no caso, mostrar à Justiça do Trabalho o seu interesse em resolver essas pendências. Olha, eu quero resolver isso, eu não quero... Empresa que faz a IPO, por exemplo, ela tem que fazer esse tipo de coisa, tem que fazer a conta, tem que pagar tudo. Porque quem vai comprar a ação de uma empresa, como é que vai passar lá na Comissão de Valores Imobiliários se você tem um monte de dívida, você tem várias ações na Justiça do Trabalho, situações irregulares de funcionários, né? O Flamengo teve centenas de casos assim na Justiça do Trabalho. Aí ele, depois de um dado momento, ele saiu do ato trabalhista, porque o número que era colossal, ele ficou pequenininho. Então não precisava mais fazer esse aporte mensal. Quando fazia um acordo, com os poucos casos que ele tinha naquele momento, isso em 2015, 14, por aí, o Flamengo ia lá e pagava, já tinha caixa e pagava ali, ó. Você tem que pagar aqui pro fulano de tal, tem que pagar 50 mil reais, pum, 100 mil reais, pagava os funcionários que entravam na justiça, ex-jogadores, ex-treinadores. Então, assim, isso era passado para a imprensa. Uma hora uma notícia aqui, outra ali, ou um pronunciamento oficial do clube. Qual o resultado? A toda hora é força de expressão, mas eventualmente o torcedor, ele recebia uma notícia boa. Olha, a dívida caiu. Lembra aquela dívida grande lá, tal? Renegociou com o governo, está pagando agora direitinho. A Justiça do Trabalho tinha 354 casos, agora tem 10. Porra, caramba, o clube está se reestruturando. E o mercado percebe o quê? Os caras estão recuperando esse clube. E o contrário também vale. Quando você não paga ninguém, você dá calote, você vive no fio da navalha, quem quer negociar com esse tipo de clube? Só louco. Tem os loucos que negociam ainda. Não sei como que eles fazem isso, mas enfim.